Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Deltan Dallagnol, certo? Essa figura aí bizarra que, enfim, nos últimos anos aí protagonizou as farsas da Lava Jato, enfim, destruiu a economia do país, fez, contribuiu lá para uma série de problemas, o impeachment da Dilma, a prisão fraudulenta do Lula, enfim, trouxe uma quantidade gigantesca de prejuízos aí para o país. E ontem ele participou de uma palestra, de um debate, nos Estados Unidos, e aí ele disse lá, uma das coisas que ele disse lá foi que ele defendeu, na verdade, a participação da religião na política, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o argumento dele, porque tem uma série de problemas ali no argumento dele, e a gente vai ponderar aqui algumas alternativas, tá? Essa perspectiva dele aí, tá? Então, como de praxe aqui, eu vou fazer, vou ler aqui rapidamente o link com os trechinhos, porque na verdade é um vídeo de 1 minuto e pouco que está circulando aí nas redes sociais, e eu vou falar rapidamente esse trecho que ele cita a religião, tá? E depois a gente passa para a reflexão. Hoje a reflexão vai surgir antes aqui no vídeo, mais rápido, beleza? Antes eu deixo aqui com vocês a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. E a gente tenta conversar a respeito, apesar desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? Então, o link tá aí. Então, pessoal, vamos lá, Deltan Dallagnol defende religião na política dos Estados Unidos, na política nos Estados Unidos. Onde está o erro, Primeiro, rapidamente, a leitura aqui do link dos 2 trechinhos, tá? Que ele fala que é o seguinte, tá? É um link do Poder 360, vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. O Deltan é vaiado ao defender religião na política. Assista. E aí tem o vídeo, eles colocam o link ali do vídeo e também tem o texto. E aí o texto diz o seguinte: ex-deputado federal também foi aplaudido. Ele diz considerar preconceito religioso, entre aspas, a recusa da fé como valor moral na política. Tá? E aí também vamos discutir um pouco isso aí. Esse argumento dele que seria um preconceito religioso, certo? Ele participou desse painel, então tá aqui, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, ele é do Partido Novo, é um conservador do Partido Novo, essa coisa aí, é o Partido Novelho, na verdade. E aí, do qual faz parte também o Nerso da Capitinga, o Romeu Zema, lá de Minas Gerais, que é um sujeito para frente, é do Partido Novo e defende negacionismo da vacina e etc e tal, Então, enfim, o Dallagnol foi vaiado em palestra nos Estados Unidos neste domingo, dia 7, depois de defender a associação entre religião e política. No registro do momento, também é possível ouvir aplausos em apoio ao ex-congressista. A declaração foi dada durante painel na 10ª Brasil Conference, no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí ele diz o seguinte aqui, o Dallagnol, abre aspas, ele diz: eu queria dizer que eu defendo honestidade, competência, políticas públicas sobre evidências, mas sim levo minha religião para o meu trabalho porque ela consiste em meus compromissos últimos de vida, afirmou. O ex-procurador da Operação Lava Jato teve seu mandato cassado em maio de 2023. A fala de Dallagnol foi uma resposta a uma declaração anterior do senador Alessandro Vieira, do PMDB de Sergipe, que participava do mesmo evento. O congressista disse que não misturava religião com política. A fala foi aplaudida pela plateia. Em réplica, o coordenador da Lava Jato disse que a fala era um preconceito religioso. Ele diz o seguinte aqui, na minha perspectiva, Alessandro, você recusar isso é um preconceito de natureza religiosa, afirmou Dallagnol. A declaração foi seguida de vaias e alguns aplausos. Ele finaliza aqui a argumentação dele da seguinte forma. O Dallagnol, de novo, abre aspas, nós aceitamos liberalismo, comunismo, socialismo, todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença. São religiões humanas. Isso é a visão dele, É a visão dele. E você levar a sua fé, a tua contrariedade ao aborto por uma fé sobre o princípio da vida, é você levar a tua existência. E aí ele finaliza, então aqui tem 3 trechinhos da fala dele, eu vou comentar aqui os 3 rapidamente, e ele diz que, quer dizer, ele acaba citando o aborto, que é uma questão, enfim, que está aí realmente recheada pelo interesse religioso, pelas conexões religiosas e tudo mais.
Bom, vamos lá. Primeiro, tá? Antes de comentar rapidamente aqui a fala dele, já vale dizer o seguinte, né? Normalmente se confunde essas coisas. As pessoas que defendem uma separação entre religião e Estado não estão defendendo que você que tem religião vá para o Estado, se você é eleito, né, deputado e tudo mais, que você vá para o Estado e leve junto a sua moral religiosa, que muitas vezes pode contribuir até para as enfim, para criar ali políticas públicas interessantes, etc e tal, tá? O que a galera que questiona a participação da religião no Estado e, portanto, não mistura, como diz aqui o deputado Alessandro Vieira, religião com política, defende, na verdade, é que o Estado, enquanto tal, ele não tenha vinculação com religião nenhuma, né? As pessoas que estão ali, bacana, né? As pessoas, cada um tem a sua religião, na vida pessoal, nas suas escolhas pessoais, você tem na sua crença, você acredita ali no Deus dos cristãos, ou no Maomé, ou no Buda, enfim. E você vai levar isso para lá com você, é natural, é óbvio, né? Agora, o problema é quando um certo grupo começa a querer transformar isso na própria política de Estado de maneira mais específica, né? Por quê? Porque existem aqui, já adianto também um argumento que eu vou, né, usar na reflexão. O problema é que a religião tem limites éticos de aceitação da diferença, ou seja, por exemplo, né, isso não é de Deus, é do capeta, e aí, né, um exemplo que a gente tem vivido no Brasil nas últimas décadas são os ataques sistemáticos dos evangélicos, dos neopentecostais às religiões afro, né? Eles já queimaram aí centros de Umbanda, já, enfim, chutam santa, que aí no caso é o católico, né, e tal, mas enfim, eles são violentos, alguns, né, são violentos, e isso é uma questão. Por quê? Porque isso, no fundo, está ali entranhado na maneira de ser da religião. A religião tem esse limite ético de aceitação da diferença, ou seja, chega um ponto que fala, ó, isso aí é coisa do capeta, isso aqui não é de Deus não, entendeu? E aí, quer dizer, né? Mas quem é que define o que é coisa do capeta, o que não é? É a crença de cada um. E aí, se você leva isso lá para o Estado, você estabelece um princípio de exclusão que não pode ser próprio do Estado, né? E o segundo ponto é que a religião também tem limites cognitivos, certo? E aí um exemplo é isso aqui, né? São desígnios divinos, isso não se explica, isso se acredita, né? E aí, né, se você leva esse tipo de postura para o Estado pede da gente, quando a gente vai para lá, quando, né, o político vai para lá, e mesmo a gente que está aqui fora, mas está exigindo ali, está cobrando e está acompanhando, né, o trabalho dos políticos e tudo mais, a gente exige que que o político não entregue na mão de Deus, do Deus dele, lá nada, né? Que ele faça as coisas que têm que ser feitas. Então esses dois limites, o limite ético de aceitação da diferença e o limite cognitivo, criam uma série de problemas quando você mistura religião com política, certo? E aí, para finalizar, ainda em relação a esse ponto aqui, né, quer dizer, em relação ao contexto que a gente vive no Brasil hoje, a gente tem visto aí o crescimento da tal bancada evangélica, que é um pessoal bastante, enfim, incisivo nesse tipo de lógica, e no final das contas, a gente vê que, na verdade, a vinculação religiosa interfere nas escolhas de posicionamento político no Estado e, portanto, de projeto, de maneira, muitas vezes, prejudicial ao país, tá? Outro exemplo que eu passo aqui ainda antes de voltar para a fala do Dallagnol. Quando você, né, quando você está levando, então, se a gente entende de saída que não há problema nenhum em você levar os seus valores morais, religiosos junto com você, porque isso é inevitável, né? Você não deixa isso aí na gaveta da sua casa e leva para lá. Agora, que valores são esses? Né? É importante perguntar, porque existe gente que leva um valor religioso ligado à solidariedade, à compaixão, ao espírito público e etc e tal, a melhorar a vida das pessoas. É o caso, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti, né? Nitidamente ali. O Frei Beto também foi um exemplo, né? de figura nesse sentido também.
E tem figuras que, enfim, já levam para ali aquela lógica mais ligada à teologia da prosperidade, que aí é o seguinte, ó, essa galera entende a religião, em estrito senso, como salvação individual e mecanismo para poder prosperar financeiramente. Esse tipo de perspectiva moral normalmente faz mal para o Estado, porque é uma galera que vai para lá só com interesse privado e não com interesse público, certo? Independente disso, essas duas vertentes, mesmo que a primeira tenha mais ali, digamos, né, tem uma vocação maior para ficar no Estado, mesmo né, que tenha essa vocação, as duas estão muito recheadas por aquelas duas limitações que eu ponderei no início, as limitações de aceitação da diferença e a limitação cognitiva, tá? Agora vamos voltar para a fala do Dallagnol, certo? Ele diz então, né? Eu queria dizer que eu defendo honestidade, competência, políticas públicas, sobre evidências, mas sim, eu levo minha religião para o meu trabalho, porque ela consiste em meus compromissos últimos de vida. Então isso está explicado aí no que eu ponderei aqui agora, né? Então uma coisa é a religião ser parte do que você é. Outra é você querer que isso seja ali a política vertical do Estado, né? Bom, segundo comentário dele, segundo trecho, né? Ele diz aqui, né, na minha perspectiva, ele fala com outro deputado lá, ele diz, você recusar isso é um preconceito de natureza religiosa. Primeiro que o deputado não negou a participação, né, de outras pessoas que pensam desse jeito. Ele diz que ele separa a religião da política. Então não é um preconceito. O preconceito não é você escolher um lado, né? Preconceito é você negar o do outro, né? E quando esse do outro não é algo que seja efetivamente deplorável, como nazismo, racismo, etc. e tal, né? Então, mais um, né, é um argumento fraco do Dallagnol, né, é uma figura que assim, é muito limitado, né, mas não é novidade, não, a gente não é de se esperar diferente, né? Então não tem nada de preconceito, ele está ali dizendo que ele separa a política da religião, né? Qual o preconceito aí, né? Bom, e aí para finalizar, o terceiro trecho que aparece aqui, né, ele diz, nós aceitamos liberalismo, comunismo, socialismo, todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença são religiões humanas. E você levar a tua fé, a tua contrariedade ao aborto, é você levar a tua existência. Aqui tem dois problemas, tá, nessa fala dele. Primeiro, ele coloca tudo no mesmo saco como se fossem todas religiões humanas. Ele cita até o Harari, né, que é aquele cara que escreveu lá o Homo Deus e outros livros aí semelhantes, que eu já tenho vários senões com relação a algumas perspectivas dele ali em relação a esse assunto estrito sensu. Não sei outros lá, não sei como é que ele trabalha outras questões, mas se ele generaliza tudo como se fosse religião, e isso aqui a gente vai refletir também na segunda parte do vídeo, isso é uma ingenuidade assim, né, que já está meio que até explicada nas ponderações que eu fiz no início aqui, né? Se existem perspectivas que são excludentes no nível da participação pessoal, né, no Estado, como é o caso da religião, porque uma coisa é você excluir um projeto que é ruim para o país, outra é você excluir alguém porque a pessoa tem uma religião, aí é outra coisa, né? Então a religião tem isso, ela exclui mesmo, já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, né? Então isso é um problema. Então assim, a religião, esse papo de que tudo é religião, engana, atrapalha pensar, né? E aí o segundo ponto para finalizar aqui esse último trecho dele, e a gente passar para a religião, né? Aliás, para a reflexão, né, da religião, nós aceitamos liberalismo, comunismo, socialismo, todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença. Ele está aqui citando ideologias que têm uma conexão com um projeto de país, né? E um projeto laico, um projeto mais desenvolvido, um projeto mais progressista, e misturando, enfim, o cristianismo com isso aqui. Não dá, né? Bom, e vamos entender o porquê que não dá agora, na nossa reflexão aqui, tá? Vamos lá. Em relação à questão da ideologia, deixo aqui essa dica do Leandro Conder, tá aqui, ó. Esse livro é muito legal. Ele fala de uma perspectiva marxista, né? Mas ele comenta vários autores aqui importantes, Marx, Benjamin, Gramsci, tá?
e faz aqui os comentários pertinentes aqui a cada um e explica, né, o que é esse conceito, porque essa ideia de ideologia tem uma série de detalhes, né, não vou falar disso aqui agora, mas existem, né, autores que ponderam um certo aspecto alienante da ideologia e tem outros que já ponderam, né, aspectos progressistas e tudo mais, tá? E aí um bom resumo pode ser o seguinte, tá? A vida, obviamente, não é só ideologia. A gente tem as nossas ideologias, tem os nossos vínculos ideológicos, mas a vida não é só ideologia. Uma forma de pensar além da ideologia é a filosofia. A filosofia ajuda a gente a pensar mais do que apenas ao vínculo ideológico. A gente precisa pensar nas coisas para além do vínculo ideológico, né? Porque senão a gente fica um fanático, certo? Porém, alguns, né, ou por desespero, ou por ingenuidade, ou até por cinismo, começam a achar que não existe mais ideologia, que, né, já que eu vou falar um pouco disso aqui também, tem alguns autores que estão aí pensando a partir dessa perspectiva, as ideologias acabaram, não existem mais ideologias, por quê? Porque o comunismo da União Soviética acabou, as ideologias acabaram, né? Isso enfim, é um equívoco lógico, muito evidente, muito fácil de perceber, tá? E vamos ver, também vamos refletir um pouquinho isso aí. E por último, um último detalhe ainda em relação a essa questão, né, de que a vida não é ideologia, que a gente tem que pensar além da ideologia, com certeza, mas uma coisa é pensar além da ideologia. Outra é achar que não existem diferenças porque tudo é crença, né? Que senão a gente cai exatamente numa questãozinha, e aí vamos chegar aqui no ponto-chave aqui para começar a criticar de maneira mais ampla aqui a fala do Dallagnol. A gente cai exatamente num negocinho chamado homologia, que o Frederick Jameson pondera aqui em alguns trechos dessa obra dele aqui sobre o pós-modernismo, tá? E que é muito importante a gente pensar aí, porque isso é uma faceta do mundo atual e que a gente tem que pensar, tá? Para poder não cair nisso. Então, vamos lá. A gente pode começar a pensar isso a partir de uma frase do Milor, que eu já até falei aqui em outros vídeos, acho até que foi no vídeo do ateísmo que eu fiz. Tá aqui o Milor, né? O Milor tem uma frase aqui muito engraçada que ele diz, né? Que, se referindo aos ateus, né? Ele diz que aqueles que acreditam, né, acreditar, na 129, né? Acreditar que não acreditamos em nada é crer na crença do descrer. E isso é um pouquinho, isso reflete bem essa ideia de uma parcela dos pensadores atuais ou recentes aí dos últimos 20 anos, 30 anos, de que as ideologias acabaram, né? Um exemplo é o Sloterdijk, ele fala disso aqui, nesse livro aqui, ele fala nesse e fala no mesmo barco, né, que está aqui também. Então tem o Crítica da Razão Cínica, ele fala aqui que acabaram as ideologias e que o que restou foi o cinismo, né? Agora ele apresenta um contraponto a isso, né? Inclusive fala dos cínicos antigos da Grécia como contraponto a isso. Agora, para resumir aqui o que a gente quer, para pensar a fala do Dallagnol, ele vai dizendo que o cinismo é o que sobrou do fracasso completo das ideologias, né? E eu já falei aqui, né, também só um outro livro aqui também dele, que é o No Mesmo Barco, tá? Que ele fala mais ou menos disso aí também. E assim, eu já falei aqui, né, quando eu fiz vídeos falando, quando eu faço vídeo falando sobre a complexidade e tal, uma coisa é você considerar, por exemplo, né, que o Hegel e o Marx erraram quando construíram uma tese positivista e tautológica e que considera que vai ter um fim da história, né? Uma coisa é você entender que não vai ter fim da história, que a dialética é constante, que os confrontos são constantes, etc. e tal. Outra é você concluir a partir disso, ou seja, da percepção de que não há fim da história, de que já que não há fim da história, então não tem mais nada, não tem ideologia, não tem, né, enfim, não tem diferença. É tudo no mesmo saco. Essa é a tese, ou malandra ou ingênua, daqueles que defendem o capitalismo como o vencedor dessa tal dialética aí, que seria, na verdade, o fim da história, né? É uma malandragem ou uma ingenuidade. Por quê? Porque começam a ignorar uma série de detalhes da complexidade, porque estão presos na ideia de sistema, estão, às vezes, presos ideologicamente ao capitalismo, ao neoliberalismo e tudo mais, e não conseguem enxergar, né, esses detalhes importantes aí do mundo, tá?
Então, quer dizer, a ideologia não acabou, está longe de acabar, certo? E por quê? Porque existem diferenças, simples assim, né? Outro que cai nessa é o Agamben, aqui nesse ótimo livro dele, mas que ele tropeça nisso aí em alguns pontos porque está ali, enfim, né, defendendo uma espécie de... defendendo o Estado como um problema, né? Agora, vamos entender o porquê que o Agamben chega nesse estágio aqui de crítica do Estado, de defesa, por exemplo, né, da estética do refugiado como algo que seria para todos na medida em que, né, o mundo é globalizado, etc. e tal, e ele acaba deixando de enxergar o local, né? Vamos entender o porquê? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, tá? E outra coisa que a gente tem que entender também, para finalizar, tá? É que no lugar dessa negação da ideologia, e que é a negação da direita, que é a negação, enfim, dos conservadores, tudo de direita, né? Está uma ideologia disfarçada, que é a ideologia do individualismo. Simples assim. Quando a gente tira ali, né, aquele simulacro, aquela capa ali da frente de que não é ideologia, aí começa a escutar bem o que eles defendem. Eles defendem as teses, as ideologias do individualismo, do neoliberalismo, do mérito e etc e tal, tá? Então vamos lá, vou ler um trechinho que eu escrevi aqui para poder resumir as ideias que finalizam aqui a reflexão do vídeo, tá? A base centrada no indivíduo apaga as diferenças na cabeça dessa galera de direita, tá? Não significa que o individual não esteja presente em tudo, ele está presente em tudo, né? O Einstein já mostrou isso, o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Beleza, certo? Porém, uma coisa é entender que o individual está presente em tudo, outra é achar que ele é a única coisa que existe, né? Esse é o erro dos ideólogos da direita, dos ideólogos do tecnicismo, dos ideólogos do neoliberalismo, etc. e tal. Uma consequência disso é, por exemplo, ignorar diferenças de resultado em nível público. E, como o raciocínio fica embaçado pelo indivíduo como única referência, o cara começa a achar que tudo é uma questão de mérito. É a cabeça da direita, né? Não conseguiu é porque não tem competência, etc. e tal. E essa gente vai para o Estado e faz o quê? Nada lá. Né? Nada. Porque se o problema está no indivíduo, ele vai fazer o que de política pública? Nada. Né? Cada um que se vire do seu jeito. Né? A conclusão é muito óbvia, muito simples. Né? E aí, vamos lá. O primeiro mundo não cai nessa. Nem os Estados Unidos. Já falei, fiz vários vídeos aqui explicando. Os Estados Unidos têm um orçamento gigantesco. Os Estados Unidos não são o melhor exemplo, né? Na Europa estão os melhores exemplos para essa perspectiva mais complexa aí de mundo, de vida, de sociedade. Agora, os Estados Unidos, eles ficam vendendo o Estado mínimo, tal. Foi lá o Milley pagar mico lá defender Estado mínimo nos Estados Unidos, que é o maior Estado do mundo, né? E o Trump aplaudindo ele lá, é verdade, hein? Entendeu? Quer dizer, eles investem, o que a gente tem aqui de orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia inteiro, eles investem lá só em pesquisa para o Alzheimer, né? A única diferença é que, ao contrário dos europeus, os Estados Unidos não transforma isso em saúde gratuita, né? E por isso eles são uma sociedade que não deve ser copiada nesse sentido, né? Mas vamos continuar. O que mais? E aí, um detalhe importante aqui em relação à Europa, tá? A Europa conhece o drama do protagonismo da religião, tá aqui, né? 2 livrinhos aqui para entender isso. Perseguições Religiosas, tá? Do James Hout, e esse livro aqui da Pascale Casanova, que fala sobre a República Mundial das Letras e como que os estados na Europa foram se constituindo a partir de um deslocamento da soberania do latim para as suas experiências ali locais e suas experiências laicas, né? Com vistas a se transformar em experiências laicas, tá? Então, quer dizer, a Europa ela já conhece, né, a experiência da religião como dominante, né, na sociedade, e não cai nessa mais, tá? O último exemplo que eu ainda deixo aqui, ainda em relação à Europa, é o Caim, né, o romance do Saramago, que é, enfim, brilhante, que demonstra toda a percepção dele em relação a esse contexto aí, tá? Então, todo político tem que ter bastante aí de Caim, certo? Para não cair nesses fanatismos que acabam, enfim, gerando acréscimos de pobreza, né, nas perspectivas de Estado, que é muito que a gente tem no Brasil, tá? Na direita brasileira, né?
Então, pessoal, a Europa conhece o drama do protagonismo da religião no poder por 1000 anos, né? Nós não conhecemos isso. Nós temos até o Oswald de Andrade fez várias críticas aqui, né, a essa lógica de catequizar os outros da religião e tudo mais, mas uma crítica que foi feita muito mais no nível do comportamento do que no nível da participação da religião no Estado. Então, quer dizer, isso fica muito aí embaçado e, quer dizer, fica ausente essa reflexão que o Brasil não fez ainda, tá? E aí só estudando história e, enfim, filosofia para você poder entender isso de maneira mais ampla. É preciso fazer o tempo todo uma educação após Idade Média, como o Adorno sugere, né, em relação ao nazismo, educação após Auschwitz, educação após Idade Média, né? E eu também estou escrevendo um livro chamado Educação após Bolsonaro, porque eu acho que é importante fazer também, mas o fato concreto é que em relação a esse tema aqui específico, é uma educação após a Idade Média, para a gente não voltar isso aí, né, a religião virar poder no Estado, tá? Para finalizar, cadê aqui? Sim, né, um último trecho, tá? A ideologia da direita é o individualismo estrito e simplista. Então, tudo que vem disfarçado de crença, certo? Na direita, tipo patriotismo e até a moral do aborto, na verdade estão disfarçando no nível do simulacro. Tá aqui, já deixei aqui várias vezes aqui esse livro, que é importantíssimo para entender a direita brasileira de hoje, tá? Estão disfarçando, então, no nível do simulacro, ou seja, né, da plástica. É uma plástica que esconde o rosto, que busca esconder o rosto do individualismo, da ideologia do individualismo, certo? Então, portanto, né, por isso que o Bolsonaro diz que é patriota, e você vai ver mesmo ali, ele está cagando para o país, ele vende empresa brasileira para os árabes a preço de banana, ele, enfim, não tem projeto nenhum de Estado, né? Enfim, tá? E quer dizer, o Paulo Guedes idem, porque ele chega lá e, porque as empregadas domésticas não podem ir para Disney, né? Quer dizer, então que patriotismo é esse? As empregadas domésticas são brasileiras, por que elas não podem ter os benefícios aí? Porque no fundo ele está pensando no dele ali, né? Ele está cagando para as empregadas domésticas, para o povo, enfim, né? É isso. E esse papinho de aborto também, muitas vezes, quer dizer, né, quase sempre, eles não estão pensando na sociedade, em como que isso muitas vezes diminui uma série de prejuízos para a população. Eles estão pensando nas suas crenças religiosas pessoais, na sua moral pessoal. E aí isso atrapalha o trabalho do Estado, né? Porque para ficar no Estado, para trabalhar no Estado, você tem que pensar em todo mundo. Não pode pensar só, né, enfim, nas suas visões ali pessoais, tá? E aí, pessoal, no caso das pautas morais, o resumo é bem simples. Eles elegem aquilo que acham pessoalmente que é o modelo para os outros. Família tradicional, Deus, rótulos, etc. E passam assim a ignorar ou atacar tudo que é diferente. Na vida privada, isso se sustenta, né? Se você não quer que alguém... você é contra o aborto e você não quer que alguém que é a favor do aborto entre na sua casa, você tem todo o direito. Agora, no Estado você não pode pensar assim, né? Existe uma diferença radical entre essas duas posições que a direita brasileira não enxerga muito bem, porque para ela tudo é indivíduo, né? E aí fica muito embaçado. E por último, tá? Na vida privada isso não pode acontecer, porque na vida pública, né, isso não pode acontecer, porque na vida pública os princípios de exclusão devem ser muito mais ponderados, muito mais refletidos e cautelosos, certo? A exclusão no nível público é a do projeto que é ruim para a sociedade, né? Com as variações de praxe e tudo mais, mas tem que haver essa distinção, senão você cai nesses problemas que eu ponderei aqui, né? Enfim, e aí por último, pessoal, a conclusão do vídeo, então, para poder refletir onde está o erro do Dallagnol, né? Uma coisa é dizer que tudo tem um pouco ou muito de crença. Outra coisa é dizer que por isso tudo é igual. E que se você recusa uma crença, você é preconceituoso ou coisa do tipo, né? Então não é tudo igual, a religião não é igual à moral laica, ao Estado laico, né? Existe uma diferença importantíssima e, como eu ponderei no início, né, existem duas limitações aí violentas na religião que acabam obrigando a ter uma cautela gigantesca quando ela começa ali a se infiltrar no poder político do Estado de maneira mais ampla.
Beleza, pessoal? Então é isso, nossa reflexão de hoje foi essa aí, tá? E a gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto. Fui.